A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2025, aqui pela classe dos adultos, a revista que tem como tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Esta revista tem como comentarista o pastor José Gonçalves. E nesta oportunidade estaremos estudando aqui a lição de número 4, lembrando aos irmãos que as 3 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada A Igreja em Jerusalém. Esta lição de número 4, irmãos, ela tem como tema uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, nós estaremos estudando esta temática na lição de hoje, que tem como texto áureo Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 31, que diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Nós temos como verdade prática para a lição de hoje: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousadia no testemunho cristão. Amém? Nós conhecemos, a palavra do Senhor que vai dizer, o próprio Jesus Cristo vai dizer ali que no mundo nós teremos aflições, mas que nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e assim Ele nos dá força para também estar vencendo estas aflições. Amém? Nós temos aqui como leitura bíblica em classe para a lição de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 24 ao versículo de número 31, que diz assim, E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo? Por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Nós temos aqui 3 objetivos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro objetivo: identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações. O segundo: analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E o terceiro: demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Amém? Nós temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que uma igreja cheia do Espírito Santo não se abala diante das adversidades, mas persevera, ora com fervor e anuncia o Evangelho com ousadia. Então, irmãos, nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus para a nossa vida, para cumprir a missão que Jesus nos deu, que é o ide, pregar o Evangelho a toda criatura, mas pregar baseado na palavra e com ousadia, para que possamos cumprir ali o que Mateus capítulo 10, no verso 20 vem nos ensinando, que quando nós falarmos, que não seja apenas a nossa boca ali falando, que seja o Espírito Santo falando através de nós. Amém? Nós iremos caminhar agora para a parte de introdução da nossa lição de hoje, que vem dizendo assim, nesta lição veremos como a igreja cheia do Espírito Santo se comporta. Vamos encontrar aqui uma das principais marcas que caracteriza esta igreja. Qual é?
a perseverança. Também podemos trazer aqui, que esta igreja é caracterizada pelo testemunho de sua fé, pelo fato, de suportar as provações. Também renuncia seu próprio bem-estar, ou seja, sai da zona de conforto. Também, irmãos, ela tem como característica, como nós já lemos aqui lá na nossa leitura bíblica em classe aqui, ela ora com poder e por isso ela impacta o mundo ao seu redor, levando a palavra do nosso Deus. Então, para concluir esta introdução, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder. E aí ela se torna o quê? Importante para o mundo. A Bíblia, ela vai trazer esse conceito de mundo. A igreja significa, eclésia, tirados para fora, Então nós entendemos que quando o autor da revista coloca aqui mundo, é o que? É as concupiscências, que há no mundo, o pecado, É nós estarmos pregando a palavra do Senhor com ousadia para o mundo, ou seja, para que o mundo encontre salvação, Nós temos 3 tópicos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro, uma igreja perseverante. O segundo tópico, nós estaremos estudando uma igreja que ora com poder. E o terceiro tópico, uma igreja ousada no seu testemunho. Temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje, Espírito Santo. Amém? Bom, então vamos caminhar aqui para o primeiro subtópico do tópico de número 1, que tem como tema suporta o sofrimento. Neste contexto aqui, irmãos, os apóstolos suportariam tudo por amor a Jesus e agiam com perseverança. Então nós podemos entender que uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo suporta as provas e o sofrimento. Olha só o que nós podemos trazer aqui como comentário aos irmãos, que ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo de número 3, quando Pedro e João indo ali ao templo, eles encontram ali aquele paralítico e eles, através do poder de Deus ali, eles realizam aquele milagre ali, foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor, lá em Atos capítulo 4, no versículo 18. E a ordem, ela era clara, que se eles fizessem aquilo, eles iam pagar o preço ali da prisão. Porém, os apóstolos ali, eles encararam aquela situação com ousadia, porque, como nós lemos, eles estavam dispostos a suportar tudo pelo amor de Jesus Cristo. Então, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela sofrerá sim, ela terá sofrimentos, Nós vamos ver aqui durante o decorrer da lição que o apóstolo Paulo nos ensina que aquele que resolve seguir a Jesus Cristo, ele padecerá o que? Sofrimentos, ele irá sofrer pelo amor de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, quando fala para Ananias ali e conversar ali com até então ali Saulo, ele diz, olha, lá tem um vaso escolhido e agora eu vou ensinar a ele o que é padecer pelo meu nome, amém? Caminhando para o subtópico de número 2, nós temos como tema, não negocia seus valores. Olha que importante aqui, irmãos. Os apóstolos afirmaram que não negociariam sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Hoje em dia, irmãos, nós temos o quê? Nós temos muitas pessoas que elas querem que a Bíblia se enquadre no que elas querem viver, como querem continuar fazendo. E não é assim, dessa maneira. A Bíblia é o nosso manual de fé e conduta. E da mesma maneira, volto a reiterar aqui aos irmãos, como já disse em algumas aulas, nós compomos a igreja, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, quando nós percebemos que uma igreja ela está se afastando da verdadeira doutrina deixada na palavra de Deus, quando alguns costumes começam a adentrar na igreja,
quando alguns princípios que constam na palavra do Senhor como ordenança, eles começam a ser o quê? Substituídos por o quê? Por alguns valores, né, que vão atender o interesse de pessoas que não têm compromisso com a palavra do Senhor. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não negocia a sua fé, ela tem a palavra de Deus como manual de fé e de prática. Ela vai pregar o que? O que está na palavra do Senhor. Assim como os apóstolos, eles não abriram mão da sua fé, porque nós não podemos abrir mão daquilo, né, que nós temos como crença. Nós não podemos abrir mão da palavra que está já enraizada no nosso coração. O salmista vem dizendo: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, tem muitas pessoas, né, nesse contexto, que elas têm, vamos dizer assim, pecadinho de estimação. Esse daqui, não faz tanto mal, né? E às vezes a gente olha só para aquele pecadão, né, absurdo, o adultério, a prostituição, o assassinato, né? E a gente se esquece de cuidar do que? Daquelas coisinhas pequenas que um dia elas poderão, né, se tornar o quê? Grandes. Então, uma igreja cheia do poder de Deus, cheia do poder do Espírito Santo, ela não abre mão dos seus princípios, né, e práticas que estão na palavra do Senhor. E a recíproca é verdadeira. Uma igreja que começa a abrir mão destes princípios da palavra, ela começa o quê? Dar brecha para perder, né? Para que ela se esvazie, né? Vamos dizer assim, do poder do Espírito Santo, né? Nós vamos caminhar agora para o subtópico de número 3, que diz, está convicta de sua fé. Ou seja, a igreja que tem o poder do Espírito Santo atuando nela, ela tem convicção da sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Nós não vivemos de boatos, mas nós vivemos de fatos. E que fatos? Os fatos que estão na palavra do Senhor. Deus é plenamente obedecido, ou seja, essas pessoas que essas igrejas, né, que começam a ter os seus princípios ali sendo trocados, como nós costumamos dizer, né, que Deus ele é visto no céu, por isso ele é obedecido. Agora, como ele não é visto na terra, ele não é obedecido. Isso aí, irmãos, não pode cair, né, como hábito para a nossa vida cristã. A igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Olha o que nós podemos ver lá o apóstolo Paulo, né, em Romanos, lá no capítulo de número 15, no verso 18 e 19, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o evangelho de Cristo. Ainda podemos trazer uma outra referência lá em Lucas capítulo 24, no versículo 19, que diz assim, e eles lhe perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Este texto está lá naquele contexto quando Jesus ele está ali andando, né, com os dois discípulos ali no caminho de Emaús. E aqui podemos terminar esse subtópico dizendo que Deus é plenamente obedecido no céu, porque ele é visto. Enquanto na terra, muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido, e nós não podemos, né, ter isso, como já comentei, no nosso coração. Jó capítulo 42, no verso 5, ele vai dizer o quê? Que antes ele conhecia a Deus de ouvir falar, e agora ele conhece, né, de com Deus andar, nesse contexto que estamos trazendo aqui. Então, o resumo deste primeiro tópico, ele diz, a igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na missão, né? Vamos caminhar agora para o tópico de número 2, que tem como tema uma igreja que ora com poder. Primeiro subtópico,
orando com propósito. Os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Aqui, irmãos, podemos trazer ainda que o propósito da oração foi para que o nome de Deus fosse glorificado na resposta. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que nós, quando nós estamos orando, nós estamos apresentando uma oração, um diálogo, com um propósito diante do nosso Deus. Ou seja, não pode ser uma oração vaga, uma oração sem um objetivo, sem um propósito fundamentado, né? Quando nós dobramos o nosso joelho e pedimos a Deus, né, fazemos as nossas petições ao nosso Deus, não pode ser assim uma oração vaga, uma oração, né, sem ali ter aquele propósito fundamentado de poder estar orando. Olha o que o autor da revista nos pontua. Não foi, portanto, né, uma oração sem um objetivo, uma oração vaga. Nela, eles oravam para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhes poder para testemunhar do Senhor Jesus. Ou seja, nós, pelo nosso pequeno entendimento aqui, gostaria de compartilhar aos irmãos, costumo dizer que Deus ele mais reage do que ele age. Ou seja, entendo, assim, eu oro a Deus e apresento diante dele as minhas dificuldades, as minhas necessidades, e aí Deus, ele vai reagir, né, com aquela oração. A Bíblia vai dizer, né, que nós temos que confessar com a nossa boca. Confessar o quê? As nossas angústias, os nossos pecados, pedir perdão ao Senhor. Nós temos um propósito. Olha a oração, né, do Pai Nosso lá em Mateus, né, capítulo de número 6, a partir do verso 9, se não me falha a memória. Então, a nossa oração, ela tem um propósito. Qual o propósito? O propósito de que o nome do nosso Deus seja glorificado na sua resposta. Amém? Subtópico número 2, orando em unidade. Lá em Atos capítulo 4, no versículo de número 24, que nós fizemos menção aqui na nossa leitura bíblica em classe, vem dizendo aqui, e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Aí, neste contexto aqui, significa que um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito em total harmonia. E isto mostra que havia unidade e concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é unida. E ainda podemos trazer ainda neste subtópico que a igreja que ora, a igreja que se une em oração buscando a Deus, ela terá o mesmo propósito. Qual o propósito? Nós já comentamos. O primeiro, de glorificar o nome do Senhor, né? Nesta ordem ainda. Qual o propósito da oração? Que o nome do nosso Deus ele seja exaltado e glorificado na sua resposta. E a resposta de Deus, irmãos, para a nossa vida, ela pode ser o quê? O sim, pode ser o não e pode ser o quê? O espere. Espere que eu ainda estou, vamos falar assim, analisando a circunstância para liberar a sua bênção. Gosto também de comentar que muitas vezes nós oramos para Deus mudar a situação e a circunstância. E Deus está usando aquela situação e aquela circunstância para nos moldar de acordo com o seu querer. Amém? Podemos caminhar para o subtópico de número 3, né? E neste subtópico de número 3 nós estaremos estudando orando fundamentada na palavra de Deus. Não basta orar. É preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Olha lá, né, o exemplo do nosso texto áureo no versículo 25 de Atos capítulo 4. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Faz referência a Salmo de número 2, lá no verso 1 e verso de número 2. Então aqui nós temos que orar fundamentado na Bíblia. E também, orar fundamentados na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para a cumprir. O que nós entendemos aqui? Sabe aquele tipo de oração? Deus me livre disso, mas Senhor, mata ele. Senhor, olha aí o que ele está fazendo.
Senhor, sabe esse tipo de oração que vai prejudicar o próximo? Eu não entendo, irmãos, que Deus ele atende uma oração dessa. Por exemplo, uma situação, aquele som alto está me incomodando, queima o som, uma oração assim, sem propósito, sem sentido, oração vaga, né? Então, nós aprendemos pela palavra de Deus que ele vela pela sua palavra. Olha o que Jeremias diz, lá em Jeremias, capítulo de número 1, no verso 12, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E ainda Jeremias, ele também vai nos dizer, né, que não é a minha palavra como fogo, não é a minha palavra como o martelo que esmiuça a penha. Então, irmãos, orar pautados e ali fundamentados na palavra do Senhor, isso faz parte da nossa vida. Por exemplo, Senhor, sonda-me, né? Assim como o salmista disse, Senhor, sonda-me, olha o meu coração, vê se há em mim alguma coisa que precisa ser tirada, que precisa ser mudada. Senhor, não me deixe ficar sem a alegria da tua salvação. Temos que orar fundamentados na palavra do Senhor. E aí nós temos o resumo deste tópico de número 2 que vem trazendo. A oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus, amém? Caminhando agora para o tópico de número 3, nós estaremos estudando uma igreja ousada no seu testemunho. Primeiro subtópico, ousadia para enfrentar oposição ao evangelho. Aqui, deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. Olha o que o apóstolo Paulo ele vem nos trazendo lá em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo de número 12, que eu comentei lá no início da aula. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então aqui, irmãos, nós podemos ainda estar trazendo aqui aos irmãos que uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e a sua legitimidade bíblica. Por quê? Porque ela está se conformando com o mundo. E Paulo vai nos ensinar também, não vos conformeis com o mundo. E ainda podemos trazer aqui que a verdade, todos os que querem, enfatizando o versículo, padecer, todos os que querem, melhor dizendo aqui, irmãos, todos que querem piamente viver em Cristo Jesus, ou seja, na obediência da palavra, irão padecer perseguições, amém? E aí, para continuarmos com a autoridade espiritual e termos legitimidade bíblica, temos que nos afastar das concupiscências do mundo. A palavra do Senhor vai dizer que não tem como sair duas águas da mesma fonte. Amém? A palavra do Senhor também diz o quê? Que aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Não tem como conciliar as duas coisas. O segundo subtópico ele vem trazendo para a gente, ousadia no exercício dos dons espirituais. O enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. É o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários. Olha o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar lá em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo de número 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurar abundar neles para edificação da igreja, amém? Ainda em Efésios capítulo 5, no versículo 18, diz assim, e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, ou seja, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito, amém? Podemos aqui então trazer a conclusão deste segundo subtópico dizendo, devemos portanto nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação para a igreja, amém? Caminhando para o terceiro subtópico,
ousadia na exposição da palavra. Nós lemos lá em Atos capítulo 4, no versículo de número 31, lá no início da aula, o seguinte texto também é o nosso texto áureo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aqui, é interessante observarmos o uso desta palavra ousadia. Ela aparece, por exemplo, também lá em Atos capítulo 4, no versículo de número 13, para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciões e escribas. Olha o que diz lá Atos capítulo 4, versículo 13. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém? Então aqui, irmãos, o cristão cheio do Espírito Santo se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. O resumo deste tópico de número 3, ele traz para a gente, movida pelo Espírito Santo, a igreja anuncia o evangelho com ousadia, sem temer oposição, né? Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje. Nesta lição, nós vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Lá no início da aula, nós trouxemos aqui, no mínimo, as 5 características: perseverança, testemunha de sua fé, suporta provocações, e provações, ela renuncia seu bem-estar, também ora com poder para impactar o mundo que está ao seu redor. Então, suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. Então, se queremos de fato ser uma igreja importante, relevante, devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo de Deus, conforme nós lemos já lá em Efésios capítulo de número 5, no versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 5, que terá como tema uma igreja cheia de amor. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, continue abençoando o seu trabalho, continue abençoando sua família e o seu ministério. Amém?